Rafael percebe gente nova, né? E eu vou fazer um estudo hoje que eu escolhi, né? Esse processo da gente estar aqui na frente, fazendo o estudo, compartilhando, ele é um processo bem interessante, né, Bruno? Que a gente começa assim, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E a gente não quer falar bobagem, né? A gente quer falar o que vem do coração de verdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque também são informações, né? Então a gente está aqui estudando, mas a gente também traz para vocês informações que a gente olha, que a gente estuda, né? E eu quero só comentar enquanto isso também, que o Evangelho, ele tem muitas traduções. Então às vezes você pega está escrito assim, socorre, o outro salva-me, entendeu? Então a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Com quem a gente pega, eu pesquiso muito na internet, vou nos evangelhos. Mas então, por isso que às vezes os estudiosos, o Sr. Aguinaldo, o Apólio, às vezes pega e fala assim, não, mas isso pode ser diferente. Então, mas é só para lembrar que também quem tem curiosidade de buscar vai encontrar essa forma, né, de tradução do Evangelho. Eu pus em algumas cadeiras aí uma oração que é o seguinte, quando Jesus estava saindo e indo para Tiro e Sidom, que é uma parte desse estudo importantíssimo, que tem uma explicação muito lógica, ele faz uma prece, e essa prece está relatada aqui, junto, né, com os seus seguidores, ela está relatada aqui no Jesus no Lar, que é um livro lindo, é um livro muito bonito de se ler, vale a pena à noite, e assim, na intimidade de Jesus com seus apóstolos, que ele conversa, que ele dá lições, que ele mostra. Então, quem tiver a oportunidade, leia, é um belíssimo livro. E a oração que eu trouxe aí para todo mundo, não tem muitas folhas, mas depois a gente pode ir compartilhando aí. Tá bom. Vou dizer uma coisinha só. Esse livro é o primeiro passo de Jesus, o primeiro passo da pregação, que ele começou em Cafarnaum, na casa de Pedro, reunia a família, alguns convidados vizinhos, e aí começou o Evangelho. Pois é. E primeiro passo. E muitas das dúvidas, né, que eles trazem para Jesus são dúvidas como as nossas. Sim. São perguntas como as nossas, sabe? Questões de dificuldade de lidar. Então é muito bacana, vale a pena. É um livrinho que vale a pena a gente ter. Então tá. A mulher cananeia. Por que eu escolhi esse tema? Que sempre passando, a gente vai passando, ele é muito intrigante, porque tem um comportamento estranho de Jesus nessa passagem, tem uma fala estranha de Jesus nessa passagem, e claro, né, gente, a gente sabe todo um contexto de época, a gente conhece o que Jesus veio trazer, então a gente precisa ler, reler, entender e buscar o que está por trás daquelas palavras ali que são ditas. E lembrando, como são escritos, né, por homens intuídos, muitas vezes, e também Mateus e Marcos têm características diferentes, às vezes parece muito mais estranho. Eu tenho o hábito de falar super depressa, então se alguém quiser pode me interromper, viu, Júlio? Me dá um toque, porque senão eu disparo e vou nessa aí. Então tá, a mulher cananeia, ela está em Mateus 15, 21, 28 e Marcos 7, 24 e 30. Porém, antes de nós começarmos a ler, né, os versículos, eu trouxe o que aconteceu antes, porque isso também é muito importante para o contexto que a gente vai falar. Então, o pastorinho fala que são dogmas humanos e os evangelistas, né, os autores, escrevem como a tradição dos fariseus. O que acontece? Jesus estava no embate, né, com os fariseus e os escribas sobre o costume de lavar as mãos ou não lavar as mãos. Ao não lavar as mãos, eles ofendem, né, a tradição dos anciões. E isso se torna um problema, porque Jesus ele é questionado
E ele responde, isso está nos dois, em Marcos e Mateus, e eu trouxe só o final do que Jesus responde para os escribas e fariseus. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso torna um homem comum. Pois do coração saem maus desígnios, etc, etc, blasfêmias. São as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus responde. E nesse momento, como está, vamos dizer, Jesus está vamos passar aqui, que aqui eu escrevi, nesse momento crítico do ministério, ele faz assim, por essa questão, né, por essas acusações, ele faz uma retirada estratégica, vamos dizer assim. Patrícia, você pode me ajudar aí também, que eu sei se... né? Ele faz uma retirada estratégica. Por quê? Aqui ele estava se tornando um conflito muito grande e não era o objetivo criar conflito, né? Jesus veio trazer o evangelho, os ensinamentos. Então ele faz esse momento, essa retirada. E aí alguns autores falam assim, ele queria ficar sós com os discípulos, por isso que ele se dirige por uma região onde não era, vamos dizer, considerado o lugar que ele veio pregar. Permanecer longe do apelo das multidões, porque na hora que a gente vê para onde ele se desloca, a gente vai ver o porquê que são essas multidões. E ele também não tem a intenção, nesse momento, nesse caminho, quando ele se põe a caminho, não é a intenção dele de forma alguma pregar a boa nova. Tá? Então eu acho que isso tudo é muito importante para a gente entender o porquê da mulher cananeia. Então vamos lá. Aqui são os versículos propriamente ditos que eu vou trabalhar, tá bom? Alguém pode começar a ler, tá pegando a letra, tá bom? Então você começa com nós. Partindo dali, Jesus retirou-se para todos os lados de Tiro e de Sidom. Sidom, isso. E uma mulher cananeia que tinha vindo daquelas regiões gritava-lhe: compadece-te de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente obsidiada. Mas ele não respondeu palavra. E chegando os seus discípulos, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, aproximando-se, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, respondendo, disse-lhe Jesus: ó mulher, é grande tua confiança, faça contigo como queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Então, lembramos que isso é Mateus, né? Ele tem toda uma particularidade, né? E ele está dirigindo, ele está escrevendo para um público específico, como a gente vai ler. Então, por isso que ele escreve dessa maneira, e vocês vão ver que Marcos é um pouco diferente, tá bom? Levantando-se, saiu dali para fronteiras de Tiro e de Sidom, e entrando na casa, quis que ninguém o soubesse, e não pôde ocultar-se. Ouvindo, pois, a respeito dele, uma mulher cuja filhinha era obsidiada por um espírito atrasado, veio e prostrou-se a seus pés. Mas a mulher era grega, nativa da Ciro Fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o espírito. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: conhece a palavra da verdade, que o Espírito já saiu de sua filha. E tendo entrado em sua casa, ela achou a menina deitada na cama. Quem dela saiu do espírito. Beleza, precisa de ler de novo, né? Ele é bem simples, bem... Então, nessa passagem, eu vi diversos estudos, eu vi enaltecendo a mulher, né? Trazendo essa mulher, não sei o quê.
mas eu não acho tão importante trazermos isso aqui. Eu acho que tem um outro lado que a gente tem que eu gostei, que eu trouxe para explorar, que é a questão da fé e da confiança desta mulher, tá? Então, ali falando que Jesus estava, ele se retirou para essa região de Tiro e Sidom, né? Que são duas cidades, né? E que fazem parte ali da Fenícia. E aí fala, Mateus fala partindo, Marcos fala levantando, e que Jesus se dirige para noroeste da Fenícia, que é uma região, né, de Tiro e Sidom, e é uma região, território gentil. Ou seja, ali não havia muitos israelitas ou povo, né, o povo judeu, que era onde Jesus veio, né, trazer o evangelho. Então, Sidom diz o seguinte, as várias, né? Sidom, também Sidônia, pode conhecer, é saída em árabe, né? Por que eu acho importante a gente trazer o contexto histórico aqui? Porque lá na frente tem uma explicação, né? Era uma cidade com grande comércio, de artes e ciência, tinha um mercado dos fenícios e foi fundada pelo neto de Noé. E é atualmente o Líbano. Tiro significa rocha, ela tem duas rochas unidas na sua encosta e também é um porto natural do mundo antigo. Elas foram destruídas por sua maldade e rebelião contra Deus, né? Isso aqui é importante, a gente vai ver ali na frente. E o mais importante que a gente olha aqui é que quando fala Tiro e Sidom, eram cidades distantes. Eu trouxe até um mapinha que o Bruno e a Thaís já trouxeram aqui para a gente localizar. Porque, na verdade, quando ele fala dessa região, são cidades distantes. Elas tinham mais ou menos 40 quilômetros de distância. Tá? Então, assim, só para ter um contexto. São cidades barulhentas, são cidades onde ali há agitação. Né? Então, que não são cidades mais, vamos dizer, que não buscava tanto a espiritualização. Tem alguns estudiosos que falam de deuses, que falam de uma série de coisas, mas isso não entra muito em detalhe. Então tá. Aqui, ó, esse aqui que é importante. Aqui, ó, Sidom está aqui e Tiro está aqui. Então são cidades distantes. Tá? Então mostrando aqui só esse mapa famoso aqui que toda hora a gente mostra aí. Tá? Você vê que são cidades distantes. Então tá. Essas duas cidades também já foram citadas no Evangelho por Lucas e Marcos também, né? Por quê? Como elas eram cidades da agitação, em que ali o Evangelho não era pregado, em que havia um descompasso, Jesus diz o seguinte, isso está em Lucas, que isso a gente já ouviu também muito, né? Que ai de ti, Corazim, Betsaída, porque são cidades, Tiro e Sidom, elas poderiam ter mais, vamos dizer, arrependimento e serem mais, como se diz, ter mais tolerância do que essas duas cidades, que eram cidades que estavam ali e faziam parte da evangelização, né, que Jesus trazia. Então, é só para a gente saber que eram cidades e que também, Marcos traz, que apesar dela fazer uma fronteira, o povo ali, alguns vinham para a margem ali e ouvia Jesus pregar do outro lado também. Então, tem algumas passagens do Evangelho falando sobre essas duas cidades. Aí vamos falar dessa mulher. O que é essa mulher? Por que ela age dessa forma? O que ela deseja? Então, a primeira coisa que é interessante é que ela é uma sírio-fenícia, né? Então, chamada cananeia. Também a gente vai fazer uma localização geográfica dela para a gente entender isso. Esses habitantes da Fenícia descendiam de Canaã, né? Ela era não israelita, pagã, tinha uma religião diferente. E aqui, os cananeus descendiam de Canaã, neto de Noé, que foi o filho amaldiçoado por Noé. Eles eram tratados, os judeus tinham o costume de tratá-los por cães. Por quê? Não por porque cães para eles era alguma coisa pejorativa. A
A gente viu no texto que Jesus fala cachorrinhos, mas o contexto é diferente, né? Então, o povo judeu chamava-os assim. Mateus. E também fala o nome deles aos cães das coisas santas, né? Isso, exatamente. Ô, Gilberto, eu fico procurando assim, mas é tanta coisa que a gente pode colocar, né? Aí, Gilberto, você também pode me ajudar, que a gente pode incrementar o estudo, sempre é muito bom, né? Então, como eu disse, Mateus escreve para os israelitas. E ele tem uma linguagem mais diferente de Marcos, porque Marcos, ele traz toda uma geografia, todo um contexto histórico. E Mateus não, vocês devem ter percebido que tem uma fala que está em Mateus e não está em Marcos, que é aquela das ovelhas perdidas de Israel. Então, e aqui, isso é uma observação do Pastorino, que na verdade ela poderia ser ser uma israelita, por causa da questão da religião, só que ela era de um país pagão. Tá? E como Marcos escreve os romanos, aí ele faz esse detalhe, ele classifica ela como sírio-fenícia, e aí tem uma distinção também que existia fenícios da Líbia, quando ele fala grega, né, no texto tem isso, e não israelita. Tá? Gente, se eu estiver muito depressa, por favor. E essa mulher, o que ela faz? Ela sai, né? Eu não trouxe filmezinho para a gente poder imaginar e criar a nossa própria história, né? Então, Jesus está a caminho de Tiro e Sidom e ela grita: compadece-te de mim, Senhor, né? De mim, presta atenção. Senhor, filho de Davi, minha filha está terrivelmente obsediada. Essa frase aqui é muito interessante, porque quando ela dirige a Jesus, ela não fala primeiro, compadece da minha filha, como o centurião falou, cura o meu servo. Ele foi direto, ele pediu a Jesus essa cura à distância, mas ele já foi direto. Ela não. Ela primeiro, ela fala assim, compadece de mim. Né? Depois ela traz a explicação, só para um saco. Não tá não, gente. Compadece de mim, tenha compaixão por mim. E depois, ela ainda o reconhece como filho de Davi. E alguns autores, essa fala dela é muito estranha, ela pronunciar filho de Davi. Minha filha está terrivelmente obsediada. Aí ela pega, aqui fala, que Marcos, né, depois ele fala, uma mulher cuja filhinha também, historicamente, não tem a idade dessa filha. Poderia ser uma criança, poderia ser uma adulta já, mas não importa. Ela estava, né, obsediada por um espírito atrasado e rogava que expulsasse esse espírito dela. E aí, nessa parte aqui, a gente também tem traduções que falam, salve-me, Senhor. Então, aí eu lembrei de Pedro, né, quando ele estava nas águas lá e não deu conta, e ele falou, salve-me, Senhor. Algumas traduções traz salva-me, Senhor, outras, a maioria é Senhor, socorre-me. De novo, ela pede por ela, ela não vai e fala assim, socorre a minha filha, ela socorre a mim, que estava ali naquele momento, necessitando daquele Cristo, daquele envolvimento, né, que Cristo que Jesus poderia trazer para ela. Muito bem. Aqui, o que eu vou falar? Essa mulher cananeia suplica compaixão e misericórdia por ela primeiro, né? Depois ela traz a explicação por que ela está pedindo esse compadecimento, né? Essa misericórdia. E ela apela para esse mestre. O que trouxe ela a apelar? Olha, eu estou na última, assim, não tenho mais a quem apelar, não tenho mais. E assim, é como se você cai de joelho e fala assim, olha, agora é como se fosse meu último recurso. Então, mas o amor materno que fez ela buscar se pôr a caminho, fazer essa transformação nela também, pode ser, eu coloquei ali, pode ser só o amor materno, eu não acredito, porque ela poderia estar no caminho já também, né? E somado, não tem coisa que eu acredito, que não tem coisa mais que traz à tona uma clemência do que o filho, né? Uma mãe pedir por seu filho. Aqui também, ela reconhece ele como mestre, como Senhor, autoridade em amor, né?
Mesmo porque a gente pode pensar e imaginar que essa mulher, lá do outro lado do rio, ela viu Jesus pregando muitas vezes, né? Trazendo a essa multidão. Ela traz essa fé e humildade. Então, por quê? Ela provavelmente não se sentia merecedora daquilo, mas em algum momento aquilo está despertado nela. E não, a gente vai ver que essa humildade, ela foi, vamos dizer, a coisa mais importante quando ela vê a negação e o comportamento de Jesus estranho, né? Gilberto, não franze a testa, não. E aqui também, como o centurião, ela pede a cura à distância, porque a filha não estava próxima, né? Ela também se mostra um adiantamento evolutivo muito grande, por causa das suas palavras, a gente vai ver na frente, que eu dei umas repetidas para a gente não esquecer. Então, quando Jesus responde para ela algumas coisas, aí a gente pergunta, puxa vida, essa mulher realmente ela tem uma fé e tem uma humildade muito grande. E aqui, o Evangelho dos Humildes, o Eliseu, né, ele fala o seguinte, que essa mulher também simboliza todas as nações da terra, porque um dia elas vão abraçar o Evangelho. Pode ser, pode não ser, mas é um autor sério que está falando, e eu vi uma coerência aí. Se não for o Evangelho, algo que vai transformar intimamente, né? Com certeza isso vai acontecer. É uma grande diferença, né? Eu estava franzindo a testa por causa disso, né? Porque eu entendo que as nações da terra, um dia todas, né, cada um vai entender que ele é filho de Deus. Porque essa aqui é a essência do Evangelho. Ele não precisa se tornar cristão. Isso, tanto que ali no texto fala que Jesus não quis que essa mulher se transformasse. Não, o texto fala isso. A pretensão de que todo mundo vai se tornar cristão, ela Gilberto, eu também coloquei, mas eu ofereci uma frase interessante para se pensar. O que nós temos a entender é que realmente nós vamos evoluir para que cada um seja filho de Deus. Isso. Se sinta e viva tal e qual. Exatamente. Hoje o que a gente tem é o Evangelho, né? Então, talvez, né, algumas coisas mudam. E eu coloquei essa frase mesmo, mas assim, pensando no que ele tinha falado, e lá na frente também a gente vai ver que Jesus fala, que no texto fala, que não houve tentativa de Jesus em fazer dessa mulher a sua religião ou abraçar o seu Evangelho, não. Ele simplesmente aceitou aquela mulher considerada pagã. Tá? Na hora que você falou sobre todas as nações da terra ali, que o Gilberto fez a observação dele, que a gente, né, todas as nações vão evoluir para se perceber todos filhos de Deus. Eu lembrei de um estudo que a gente fez, eu estava tentando memorizar aqui, mas foi acho que, não sei se foi nessa segunda ou na segunda passada, que fala... que a gente percebe a evolução, que a gente está estudando um livro que é como é que chama isso? O Evangelho. Segundo o Livro dos Médiuns. Segundo o Livro dos Médiuns, que é uma interpretação do Livro dos Médiuns do Allan Kardec, que é uma releitura, né, atualizada. E aí o que a gente, nas nossas discussões, a gente percebeu que é o Livro dos Médiuns, assim, mas que depois de 100 e tantos anos, nós temos uma outra percepção, uma consciência ampliada do que foi escrito. Não é que o que foi escrito está errado, mas que agora a gente tem um entendimento mais amplo sobre o que estava escrito. E ali, quando a gente fala assim, volta um pouquinho, que fala que vamos abraçar o Evangelho, então hoje a gente tem o Evangelho. O que significa hoje o Evangelho para mim? Mas eu acho que essa visão de Evangelho está ampliada também, que é reconhecermos como filhos de Deus. A gente mesmo aqui no Israel, que não necessariamente é cristão ou não é cristão, não importa, né? A gente também aqui no Ismael está fazendo esse trabalho de se abrir e reconhecer
Quantas expressões nós já mudamos aqui, porque já entendemos de outra forma, já estamos vivenciando muita coisa de outra forma, né? Isso a gente está aqui continuamente. Eu falo que eu estou aqui há muito tempo, então eu já vi muita coisa diferente aqui. Então, essa mulher também estava no caminho, né? E aqui também uma interpretação bacana é que ela sai das cercanias, ela se vincula a Jesus, mesmo ela sendo uma pagã, mesmo estando num território onde ali não havia, vamos dizer, não era profícuo, não era de grande, né? Não era voltado para esse amor, para esse reconhecimento do filho de Davi. Então, naquele momento não era isso. E outra coisa que ela faz é aqui clamar. E clamar, gente, a gente sabe que é muito mais do que pedir. É você quase que se abrir e falar assim, olha, eu estou de peito aberto, né? Estou aceitando o que vem para mim. E aí é tratado como um pedido da alma, não como a nossa cabeça, não como o intelecto, né? É um assim, pronto, deixei, estou confiante, né? Então essa mulher tem isso. Gente, eu estou achando que não vai dar tempo, você está mentindo? Pois é, aí vem a parte dos discípulos. Eu achei isso aqui super bacana, porque os discípulos, mais uma vez, ele chega, né? Jesus não responde a essa mulher no primeiro momento, e os discípulos chegam até ele e falam assim, olha, manda ela embora, que ela está nos incomodando, ela está gritando atrás de nós. Se a gente queria ficar assim, escondido, né? Bem afastado, ela está fazendo o contrário para a gente. Por favor, mande ela embora. E esses discípulos, primeira coisa, eles não se sensibilizaram com essa rogativa, com esse pedido dessa mulher. Há uma intercessão e uma intervenção no sentido contrário aqui. Porque quando ele quer, né, eles querem que ela se afaste, eles querem não atendê-la, eles querem fazer o contrário. E eles ainda, vamos dizer, delegam para Jesus, né? Falam assim, ó, Jesus, manda ela embora. Não vamos mandar eu não, né? Nós não. Faz você. Porque também reconhece a autoridade de Jesus. E é o que eles fazem. E aí, um autor dos milhares que eu pesquiso, que eu vou em busca, ele faz uma colocação que eu nunca tinha percebido. Toda vez que existia uma situação complicada, né, com eles deixam o mestre resolver isso e se isenta, né? Eles não têm um sentimento de compaixão, que é um sentimento que a gente tem aprendido aqui, que ele é um pouco diferente, né, do que a gente entendia até então. Não se sensibiliza com essa rogativa. E aí, essa pergunta aqui é minha, tá? Será que Jesus também não está testando os discípulos? Porque quando essa mulher busca ele e os seus discípulos, ele também esperava que, no mínimo, eles também tivessem uma compaixão, né? Tivessem compaixão dessa mulher. Aí poderia falar assim, Jesus, vamos ajudar. Não, eles não fazem isso. Então, eu entendo que poderia até ser um teste que ele estava fazendo. Mas isso é uma opinião minha, tá bom? Gilberto? Roger, o que me chamou muita atenção nesse caso é porque que ele não atendeu. Vamos ver lá na frente. Tá bom. Tá bom. Então, mas Jesus respondendo, né, diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembrando que essa frase aqui, esse versículo, ele está somente em Mateus, tá? Ele não está em Marcos. Aí Jesus continua ignorando essa mulher, essa pedinte. Ele responde isso para os discípulos, ele não responde diretamente para ela, né? Ele está numa posição assim, eu estou falando aqui, mas eu quero que ela ouça, né? E aí, o que eu posso entender do que ele quer dizer Israel, né? Então, historicamente, que eu vou trazer aqui, até a morte de Israel, era até a morte do rei Salomão, um reino só. Depois que ele morreu, esse reino foi dividido em dois. Aí o reino do sul e o reino do norte e tudo mais.
Então, e Jesus também, a missão dele, né, aqui, ele veio para os judeus. E aqui, né, fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. A gente percebe isso muitas vezes. E ele também, a toda oportunidade, ele faz esse caminho de ensinamento. E também, essa mulher, ela poderia ser considerada uma ovelha perdida, né? Então, ela também estava buscando o caminho. E ela estava num lugar, numa terra, e que ela poderia ser essa ovelha perdida. De certa forma, eu acredito quando ele respondeu isso aqui para os discípulos, ele respondeu trazendo para os discípulos, gente, algumas coisas são opiniões minhas, tá? Que agora eu estou me dando o direito de colocá-las, tá? Por tudo que eu tenho buscado, tá bom? Então, quando ele responde aqui, ele pode ter respondido para essa mulher, mas ele respondeu também para os discípulos. Quando os discípulos falam, olha, afasta, mas ele falou assim, a ovelha perdida, teoricamente, historicamente, é o povo. Mas quem diz que todos que estavam ali, vamos dizer, encarnados, não eram também ovelhas perdidas? Indiferente disso. Por isso que eu trouxe que, para mim, ela também poderia ser uma ovelha perdida. Tá? É nesse contexto. Vamos lá. Gente, qualquer coisa pode perguntar. Se eu não souber, tem um Anderson. O Gilberto. O Gilberto está aí, ó. Então vamos lá. O professor Gilberto está aqui. Ah, e tem o Lázaro que está caladinho ali hoje. Embora. E aí, Só fala. quando ele responde isso, né? Logo em seguida Jesus torna a responder. Ele responde dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Cortou ali. Mas Jesus também, isso eu sempre estou trazendo a visão de Marcos e Mateus, tá? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Lembra que lá na frente a gente falou que os judeus tinham mania de tratar, né, os cananeus como cachorrinhos, né? E vamos pensar aqui, né, gente? Jesus não ia usar essa frase, esse tom e nem esse sentido pejorativo de cães, né? Então vamos pensar nisso. Aí nessa parte aqui eu trouxe duas interpretações. A da mulher, né? O papel dela nesse momento e também algumas outras interpretações que eu achei bacana. Quando Jesus fala isso, ele usa essa expressão cachorrinho, a mulher, né? Ela se resiste a essa colocação de Jesus, porque no primeiro momento ela poderia se sentir ofendida, né? Que se fartem os filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, ele está trazendo todo o ensinamento para o povo judeu, aquilo ali é deles, e eu não posso simplesmente dá-los a quem não está ali naquele momento, vamos dizer, no caminho, né? Então ela não se sente ofendida, ela não se julga, né, diminuída, e que pode parecer depreciativo numa primeira leitura. Ela supera essa negativa com muita humildade e ela volta a falar com ele. Socorre-me, Senhor. E algumas, salve-me, Senhor. Né? Então, nada mais do que, vamos dizer, clamei, do que pedir, fazer esse pedido. Né? E ela mantém-se vívida, firme, sólida naquele pedido, naquela confiança. Ela não se desarma em momento nenhum. Aí vamos falar do orgulho, né? Vamos falar do orgulho, né? É uma questão nossa, né? A humanidade, ela insiste nesse pedido, ela insiste e persiste nisso. Ela novamente demonstra humildade e ela, nesse momento, ela pode se demonstra toda a sua evolução, porque ela estava na coragem e ela sabia naquele momento da sua necessidade e ela não voltou atrás e nem se jogou diminuída quando Jesus falou com ela dessa forma, né? Então, eu coloquei algumas palavras aqui para fechar: determinação, esperança, força de vontade e perseverança, né? Lá na frente a gente também vai ver por que eu estou falando isso.
conceito também do mesmo texto de um autor que eu gostei muito. Ele fala o seguinte, olha, vamos pegar essa frase e vamos trazer o seguinte. O que pão significa para a gente sempre foi demonstrado ao longo do Evangelho? É o sentido espiritual, não é isso? Jesus trouxe para a gente esse pão, ele repartiu o pão, né? A ceia. Eu sou o pão da vida e aquele que crê em mim não terá fome. Então, o pão significa isso que ele trouxe àquele povo. Depois ele fala de filhos, que, né, a gente pode entender como os judeus, o povo de Israel. E os cachorrinhos? Ele diz o seguinte, olha, não há depreciação na forma como Jesus pronuncia cachorrinhos. E a gente pode pensar que hoje nós estamos aqui, quem não ama um cachorrinho, quem não trata um cachorrinho como filho, né? Então, temos que pensar que quando a gente fala cachorrinho, Jesus não depreciou. Por quê? Como os cananeus eram tratados como cães, essa fala vira-lata, não sei o quê, poderia estar nesse sentido, mas nesse momento Jesus não trouxe isso. Inclusive ele fala que esses cachorrinhos estavam ali do lado dos filhos, eles comiam as migalhas, né? Só que um pouco mais tarde, ou seja, esse aprendizado vinha um pouco mais tarde para quem estava ali, né? Então vamos lá. E era outra coisa, lembrar que era uma expressão da época, que era, né? E ela, porém, retruca, né? Ele fala assim, ela, porém, diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa de seus donos. Ela, porém, respondeu e disse, aí a interpretação de Marcos, né? Que comem as migalhas das crianças. E aqui, mesa também pode ser entendida como submissão. Seus donos, né? Como submissão ao servir. As migalhas, aqui ele trata como o seguinte, olha, tudo que foi aprendido, tudo que está sendo aprendido na margem, onde estão, no caminho, são essas migalhas, que simboliza tudo o que ela ouviu. Ela não estava no meio daquela multidão do lado de lá, ela estava do lado de cá, mas ela aprendeu. E que casa de Israel, israelita, né, o aprendizado a respeito do mestre. Vamos lá. Então, respondendo, disse-lhe Jesus, ó mulher, é grande a sua confiança. E aí sua filha se tornou curada. Então, o que eu entendo? Quando ela se resignou, quando ela teve vontade, né, que ali para mim, eu fui lá, resignação, ela abre o coração para isso, tudo que Jesus falou, sem trazer o intelecto, sem trazer aquela coisa de nós, né, humanos, que não sou atendido no meu pedido, eu estou rezando, pedindo, vou desistir. Não, ela não traz isso, ela permanece firme e ela tem o consentimento do coração dela, porque toda a atitude dela foi de coração, não foi pensado, foi de amor. Então isso já é uma grande transformação, né? E ela tem uma vontade firme, não um desejo, mas uma vontade em perseverar. E tem também a primeira frase lá, ó mulher, é grande tua confiança. A gente lembra que a palavra confiança vem da fé, né? Com fé. E na verdade o povo israelita, a maior característica do povo israelita era a sua fé, né? A fé consolidada que eles já traziam, inclusive na prática da ideia do Deus único. Então, de certa forma, quando ele fala, né, que é grande a tua confiança, a tua fé, é uma identificação também que ele faz da mulher com o povo israelita, né? Ou seja, acaba sendo uma ovelha também dele. Tá vendo, gente? Quando a gente lê uma frase, um percebe uma coisa, outro traz outra, é muito rico isso, essas interpretações. Então, aqui ele responde, como ele é desarmado por aquela mulher que traz todo o seu amor maternal, toda a sua confiança, toda a sua fé, ele não tem como mais negar a essa mulher. E eu acho que naquele momento ele realmente, né, Jesus,
percebe isso e ele entrega aquilo que ela veio buscar, que é a cura da filha, né? Então ela vence aquelas negativas, ela vence aquele orgulho e ela tem e recebe isso, a cura da filha dela. E quando volta, encontra essa filha, vamos dizer, curada, e na verdade ela também está curada, né? Não é só a filha, porque ali ela está completamente integra, né? Integrada aquilo ali. Tá? E aqui eu trouxe uma compreensão do pastorinho. Eu não vou ler tudo não, porque eu vou dar uma resumida, porque é muito grande, mas essa é uma compreensão do pastorino. Por isso que eu queria meio que dividir, porque a visão do pastorino é muito interessante, mas ela é um pouco diferente do que a gente vê aí, tá? Ele traz o seguinte, que Canaã, que ali são 3 cidades, né? Canaã é negócio, comércio, terra da agitação. Tiro e Sidom significa força e caçada. E que Síria e Fenícia tem um sentido elevado púrpura. Gente, isso jamais ia passar na minha cabeça. Nunca, né? Eu nunca ia fazer um troço desse. E que ele fala o seguinte, que a individualidade, né? Que é essa, ela vai em busca, né? Quer encontrar a alma, então ela vai em busca desse contato místico. Então, faz o caminho. Quando ele fala dessa de Tiro e Sidom, ele faz a união, ele usa esse símbolo e faz essa união, e que é uma viagem na busca de si mesmo e que é uma forte caçada, ou seja, buscar um encontro com você mesmo. Aí ele vai encontrar a alma vai encontrar nessa cidade, que é Ciro Fenícia, ou Ciro Fenícia, como é pronunciado alguns, púrpura elevada, que ele chama o amor, o místico. Porque na terra da agitação, mesmo lá, se é possível se encontrar, ter esse encontro, né? Então, ele fala que esse intelecto, né, privilegiado, que ele fala que é a última frase que Jesus faz, ele tem esse encontro com Cristo, mas ainda é o intelecto. Então, quando que o nosso livre-arbítrio, ele tem que atuar. Não adianta eu querer que as pessoas façam esse caminho, ou não adianta eu querer fazer esse caminho só por fazer. Eu tenho que ter uma escolha, e eu tenho uma liberdade de escolha quando eu uso o meu livre-arbítrio. Tá? Ela reconhece o filho de Davi, aí ele diz o seguinte, ele se apega, suplica, por quê? Esse corpo de emoções que ele traz como a filha, né, a filha amada, traz a obsessão e faz sofrer o intelecto. Aí ele busca, né, o intelecto vem em busca o domínio das suas emoções, que estão descontroladas. Aí ele fala, por meio ambiente, educação, ambição, ele faz toda essa colocação, e que realmente, né, estamos obsediados. E que enxerga que o único caminho desse coração, dessa alma, é o encontro com o Cristo interno. Então eu preciso de fazer esse encontro comigo primeiro, como a mulher fez, para eu poder acessar aquele Cristo que está ali. Porque a gente sabe que por mais que eu tente caminhar todos os dias, eu sou colocada à prova. Então, se eu não tiver confiança, né, e fé, esse Cristo que está dentro de mim, suportando e dando a força, ele vai desmoronar em determinadas situações. Então, por isso que eu preciso de fazer esse Cristo interno dentro de mim primeiro, e aí sim, né, eu tenho esse caminho. Então, eu dei uma... Aí ele fala, continua, que é uma tarefa árdua para nós. Ainda é, né, esse encontro aí com Cristo, essa unificação. E que aí, uma técnica que a gente pode usar é insistência humilde, né? Ele fala assim, vamos colocar, ser humilde, insistir, vamos suplicar, porque aí a gente está vencendo até a gente mesmo na questão do orgulho. Então, ele fala que os discípulos, que é aquilo que a gente falou lá fora, ele é o intelecto, ele é a razão, ele é o que traz, busca, né,
faz com que a gente seja colocado à prova a todo momento. E que, embora esse intelecto, aquele fala, cultivado, precisa se elevar mais, precisa deixar esse nível personalístico que ele fala aqui, que é traduzido, ele reconhece como os cachorrinhos, para conseguir ter o alimento, né, preencher-se com o pão, e que já está destinado a nós. Está tudo aí. Apenas precisamos de fazer um trabalho árduo de acessá-los. Tá? Então essa é uma visão do pastorino, que eu achei muito bacana, e eu gostei muito, mas ainda tem que ler muito para mergulhar e entender o que ele quer dizer mais. Mas eu acho que vale a pena sempre a gente trazer outras compreensões para a gente também. Tá? Então vamos lá. Aí que ele fala do encontro místico com a humildade, que é pela humildade que a gente vence esses percalços, então que a gente vai trazendo essa humildade, a verdadeira humildade que a gente já falou várias vezes aqui, né, para dentro de nós. Aí eu também trouxe, que eu achei esse aqui muito bonito, São João da Cruz. Na noite escura da alma, ele diz o seguinte, que quando pedimos, clamamos... Pode ler também? Posso. São João da Cruz, em A Noite Escura da Alma, diz que quando pedimos, clamamos a Deus e não somos atendidos, parecendo até que Deus nos abandonou, um verdadeiro deserto. Essa mulher nos ensina como vencer o silêncio de Jesus quando pedimos e não somos atendidos. Adoração, perseverança e confiança foi o que a mulher cananeia usou para conseguir a libertação de sua filha do poder do demônio. Somos tentados a largar tudo e voltar atrás. Quando a cruz começa a pesar, quando tudo começa a fugir do nosso controle, queremos um Jesus servo, que atenda prontamente o nosso clamor. Invertemos a nossa relação, passando de servos para senhores. Eu achei isso aqui bacana porque a gente conversa muito sobre isso aqui, né, gente? A gente se coloca muito nisso aqui. Assim, tem algumas coisas assim, adoração, perseverança, não sei o que, algumas coisas assim, eu ainda discuto na minha cabeça, tudo. Mas isso aqui, nós estamos tentando todos os dias, trabalhando por isso, né? Mudar esse conceito. E aqui também eu trouxe de Santo Agostinho. Alguém pode ler? As duas curas milagrosas que Jesus realizou, nessa menina e no servo do centurião, sem entrar em suas casas, são a figura de que as nações, os gentios, seriam salvos por força de sua palavra, sem serem honrados, como os judeus com a sua visita. Então, Santo Agostinho salva, tá? Tá nesse livrinho aí de Santo Agostinho. E aí, esse bom senhor aí também que eu achei ótimo. Deve citar-se o exemplo da Sírio-Fenícia como modelo da prece suscetível de tudo obter, por ser feita com fé, humildade, confiança e perseverança. Tudo estava contra essa mulher. Primeiro, sua religião e sua raça. Depois, a atitude pouco animadora dos apóstolos, o silêncio e, afinal, a recusa de Jesus. Não obstante, pode dizer-se, ela esperou contra toda a esperança e sua prece foi ouvida. Então, e aí, gente, Jesus continua. Aqui eu estou encerrando o meu trabalho. Jesus continua, que ali ele parte para Galileia, continuando com suas curas, com os aprendizados que são trazidos para nós. São os próximos capítulos. Tá bom? Eu agradeço, desculpe qualquer coisa. Estou iluminando, mas fica aí com a gente dessa semana. Obrigada. Obrigada.